Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história clássica do século XIX. Ela é de autoria anônima, então até hoje a gente não sabe quem escreveu, foi publicada num jornal antigo. E antes de começar, como é de praxe, gostaria de pedir para vocês para deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, compartilharem com alguém que vocês achem que possa gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? A Caveira de Dona Leonor. Faz alguns anos que fui convidado por um amigo a passar uns dias fora da cidade. Aproveitei alguns dias santos e fui. No primeiro dia de guarda que tivemos, depois de tomar logo ao nascer do sol a mais bela e aromática xícara de café que jamais foi feita por mãos de anéis, depois de ir admirar uma linda queda d'água que ficava algumas braças distante da casa, depois de dar algumas voltas no mais frondoso e lindo laranjal, depois, enfim, de muito vaguear, muito meditar, muito conversar, almoçamos uns desses almoços que não conhecem os nossos gastrônomos da cidade, acostumados a pratinhos e guisadinhos, mas que conhecem os nossos abastados fazendeiros. Almoço que bastara para o jantar de um regular convento de frades. Estavam os cavalos prontos, de modo que, acabado o almoço, cavalgamos, e lá fomos diretos à freguesia para ouvir a missa. Na sacristia encontramos o vigário, homem de 50 anos, com uma dessas fisionomias austeras que indicam um espírito cheio de retidão, uma prática constante da virtude. Uma fisionomia tal qual, em idade semelhante, a devia ter um São Jerônimo ou outro santo de igual quilate. Fisionomia que, apesar de tudo, não pode deixar de atrair a simpatia e o respeito de quem vê. E, todavia, impossível é achar maior afabilidade. Meu amigo foi recebido como devia ser. Eu e mais companheiros, como amigos de meu amigo. Travou-se uma conversação geral, mas nem por isso o bom vigário deixava de falar a todas as pessoas que entravam para a igreja, e a todos como se todos os entretivesse muito particular amizade. Uma mulher, porém, entrou toda vestida de rigoroso preto e mostrando no rosto todos os sinais de um violento padecer. Não padecer físico, mas um padecer moral. Não se poderia adivinhar se era a perda de um esposo ou de um filho, ou se era algum pungente remorso, mas era alguma coisa que estava no fundo do seu coração. Alguma coisa lhe amargurava em extremo a existência. Ao passar pelo vigário, abaixou os olhos. O vigário fitou nela os seus por modo tão extraordinário que me espantou. Era uma mistura de dor, de indignação, de repreensão, de compaixão. Era um olhar que significava 1000 emoções diferentes. Minutos depois, foi ele para o altar e nós fomos assistir ao santo sacrifício. E a mulher não se retirava do meu pensamento e nem o olhar do vigário. Essa mulher e esse olhar me conservavam em continuada distração. Chegou a ocasião em que o sacerdote, depois de proferidas as palavras da consagração, eleva a divina hóstia, figurando assim a elevação da cruz em que foi pregado o Redentor dos homens. Mal o símbolo sagrado foi depositado sobre o altar, ouvi uma voz que dizia um Padre Nosso e uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Voltei-me. Era ainda a mulher que em pé acabava de pedir essa oração, e em pé se conservou até que, proferidas as palavras sagradas sobre o cálice, foi esse elevado pelo sacerdote. Acabou-se o sacrifício. Voltamos para casa, mas a mulher e o olhar do vigário e aquela oração, nada me saía da lembrança. Segunda e terceira vez fui à missa. Sempre a mesma coisa. Sempre essa mulher. Sempre esse olhar do vigário. Sempre esse Padre Nosso e essa Ave Maria. Entre o levantar das duas espécies sob cujas aparências o Divino Mestre consentiu ficar entre nós e que já são Ele mesmo. Se tivesse bastante familiaridade com o vigário, talvez a ele me tivesse dirigido a pedir-lhe a explicação de tudo isto.
Não me animei. Supus mesmo que fosse baldada a minha diligência. Contentei-me, pois, em pedi-la ao meu amigo, e eis aqui o que ele me contou. Fernando de Miranda era um mediano fazendeiro destes lugares. Foi casado com Leonor de Macedo, de quem teve uma filha e com quem viveu na mais perfeita harmonia por mais de 12 anos, no fim dos quais ficou viúvo, maior de 45 anos, e sua filha com 10. Fernando de Miranda sentiu por extremo a morte de sua mulher. Nas terras de Fernando vivia Gaspar Álvares, homem casado, pai de 2 filhas de cerca de 20 anos cada uma. A mais velha era Juliana Álvares. As 2 famílias viviam na maior intimidade. Leonor de Macedo não passava um só dia que não tivesse em sua companhia alguma das filhas de Álvares, mas de preferência a mais velha, cujos carinhos para com a filha de Fernando não tinham iguais. Por morte de Leonor, viu-se Fernando só com uma filha, a de 10 anos. Pensou e pensou o que faria para não arredar de si esse penhor de sua passada felicidade. Pensou e pensou muito, até que por fim decidiu-se a pedir a mão de Juliana Álvares, que facilmente lhe foi dada. Ainda não eram passados 15 dias de seu segundo casamento, uma terrível e perniciosa enfermidade lhe roubou sua filha. Foi para Fernando uma segunda viuvez. Não que estimasse ele sua mulher, mas essa filha lhe recordava os seus primeiros amores. Era a representação desse ente que havia tanto amado, que tantos anos lhe dera de ventura. Era, enfim, carne de sua carne, o osso de seus ossos. Para lhe mais agravar sua dor, Juliana começou a desenvolver um péssimo gênio. A cada momento e por tudo achava motivo para uma desavença com seu marido. Debalde procurou ele vencê-la pela brandura e paciência. Debalde procurava fazer-lhe todos os mimos. Tudo era inútil. O caráter de Juliana cada vez se azedava mais. Fernando tinha um amigo íntimo. Sendo por ele visitado um dia em que seu coração transbordava de pesar, deixou correr esse rio de amargura e ao mesmo tempo recordou com saudade a aventura de que gozara em seu primeiro matrimônio. Sem que Fernando soubesse, Juliana tudo ouvira. No dia seguinte, à noite, foi Fernando deitar-se, mas sentiu na alcova um mau cheiro. Juliana estava de lado, sentada em uma cadeira. Queixou-se ele. Ela lhe respondeu que era impossível, que em vez de mau cheiro, antes ele devia sentir um perfume. Ao deitar-se, achou Fernando alguma coisa na cama. Era a caveira de Leonor. Era a caveira de Leonor que Juliana tinha comprado ao coveiro. Era a caveira de Leonor que Juliana, irritada pelo que ouvira ao seu marido, lhe pusera na cama para dele vingar-se. Fernando estreitou nos braços essa caveira. Nunca mais a quis deixar de si. Fatal melancolia se apoderou dele. Pouco e pouco foi perecendo, até que, dentro de alguns meses, deixou de existir. Juliana Álvares é essa mulher que vistes. Há 5 anos que é viúva. Há 5 anos que todos os dias assiste ao santo sacrifício da missa. E todos os dias, entre o levantar da hóstia e do cálice, faz o que lhe vistes fazer. Acusa-se assim publicamente do seu crime e deixa conhecer a todos o seu remorso. Foi penitência que a si mesmo impôs, ou foi por lhe imposta no segredo da confissão? Eis o que só ela e o vigário, seu confessor, sabe. Quer seja uma, quer seja outra coisa, é o mais temível dos castigos. Estou certo que nenhum legislador poderia achar pena mais forte para tal delito. Algum tempo depois, Juliana Álvares enfermou. O vigário procurou o bispo e teve com ele larga conferência. Voltando, foi à casa de Juliana que, daí a alguns dias, recebeu os sacramentos da igreja e morreu em paz. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Como eu afirmei, um conto anônimo aí do século XIX. Pode ser que seja verdadeiro, pode ser que não, mas vamos deixar aí para a imaginação. E é isso, se você gostou, deixe seu like, vamos ajudar aí que eu saia do flop, né? E é isso então, obrigada e tchau, tchau.